Fala pessoal, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje nós teremos um review do Samsung Galaxy Note 20 Ultra, este aparelho aqui que está em minhas mãos e que é um aparelho topo de linha da Samsung, o último Note lançado, e é justamente a respeito dele que a gente vai falar nesse vídeo hoje. Caso você tenha interesse em comprar esse aparelho, assista esse vídeo aqui que eu vou procurar esclarecer todas as dúvidas. Bom pessoal, esse aparelho aqui ele está no mercado desde o dia 21 de agosto de 2020, ou seja, já está no mercado há um bom tempo, né? E eu tenho alguns meses aí de uso já, né? Eu não tenho um ano ainda, porém próximo disso. Então a minha ideia é não trazer apenas as especificações desse aparelho aqui para vocês, como também a minha visão de usuário, né, de consumidor. Vamos começar então pelo corpo do aparelho, pessoal. Ele é um aparelho grande, né? Mas ele tem características interessantes. Ele tem aqui, ó, 16,4 centímetros de altura, ele tem 7,7 centímetros de largura, ou seja, ele é um aparelho fino, e ele tem 8,1 centímetro de espessura. Porém, ele tem, obviamente, o bump da câmera aqui, que é bem pronunciado mesmo. Ele deram uma ênfase muito grande aqui no bump da câmera e não fizeram questão de camuflar isso de alguma forma. Porém, o aparelho, ainda assim, é muito elegante. É um aparelho realmente bem sóbrio e, ao mesmo tempo, é bem elegante. E esse bump da câmera aqui traz um certo charme para o aparelho, tá? Ele não é algo feio nem muito na cara, mas sim acaba sendo a parte do design do aparelho de fato, né? Não é algo ali que incomoda, muito pelo contrário, acaba compondo a beleza do aparelho, né? É um aparelho realmente muito bonito. Alguns detalhes interessantes é o seguinte, interessantes de serem ditos, né? Ele pega muita impressão digital justamente por ser um vidro aqui e é quase um espelho essa parte de trás, né? Ele tem 208 gramas de peso, não é um aparelho pesado. Como eu falei as medidas para vocês puderam perceber, é um aparelho bem fino, né? Em quesito de largura aqui. Ele é um aparelho que realmente, mesmo quem não tem uma mão muito grande, consegue segurar ele bem. E ele acaba compensando isso na altura. Se a gente pegar, por exemplo, um iPhone 12 aqui, vocês verão que ele é realmente um aparelho maior de altura, né? É que esse aqui está na capinha, mas ele é um aparelho maior de altura. Porém, ele é bem mais fino em questão de largura, então nas mãos fica muito bom, né? A pegada fica muito boa. Já o iPhone ele já fica um pouco trambolho, né? Para quem tem uma mão menor. E é bem interessante por quê? Porque você realmente tem um aproveitamento muito bom aqui da parte frontal dele. A tela é top-bottom, né? É top-bottom, basicamente, é da pontinha até o final do aparelho você tem uma tela. E a proteção aqui ela é Gorilla Glass Victus, na frente e atrás. Ainda assim, o aparelho ele vem com uma película de fábrica, uma película, imagino que seja, enfim, uma película de gel, talvez, eu não tenho certeza, mas ele vem sim com uma película de fábrica e é essencial essa película, porque ela realmente ajuda com relação a riscos e tudo mais. A minha já tem alguns riscos, porém o aparelho está completamente protegido, embora tenha Gorilla Glass Victus. Eu prefiro que realmente tenha película, porque se tiver que riscar alguma coisa, que não seja ainda assim a tela do aparelho, né? A proteção aqui do aparelho. E o frame dele aqui, pessoal, é aço inoxidável, stainless steel, né? Como está na descrição das especificações dele. Então é um aparelho de excelente construção, não tem muito o que falar sobre a construção do aparelho, ela é impecável. Como eu disse para vocês, ele pega muita digital, mas é devido ao material com que ele é feito, é vidro, né? Então, e é um vidro gloss espelhado, então ele vai pegar digital mesmo, porém você vai acabar usando esse aparelho com uma capa, com uma case, justamente porque se ele sofrer alguma queda, não há Gorilla Glass que resista à queda, vidro quebra e não tem jeito. O mínimo que pode acontecer numa queda é ele amassar ou riscar. E o máximo que pode acontecer é você destruir a tela dele, né? Então você vai ter que usar uma capa. Eu uso a mesma case desde que eu comprei, que é essa case aqui da própria Samsung, chama Protective. Depois eu falo um pouquinho a respeito dela. Mas é uma case bem interessante, o preço dela também, apesar de ser caro, eu considero na verdade todas as cases oficiais um tanto caras. Porém, é um bom acessório
para o seu Note 20 Ultra. Ele também tem certificação IP68, pessoal. Então isso significa basicamente que ele pode ficar por volta de meia hora ali em até 1,5 m de profundidade, seja na piscina ou em qualquer outro lugar, né? É bom ter a certificação, mas eu geralmente não vou submeter ele a isso, né? É um aparelho de um valor relativamente alto e eu prefiro não fazer, né? Mas caso você queira, obviamente você tem todo esse direito, já que o aparelho é certificado, né? Então se acontecer alguma coisa, você tem, obviamente, direito à garantia. Aqui no corpo do aparelho ainda, pessoal, a gente tem, claro, a S Pen, que é a caneta clássica da linha Note, né? E ela vem, obviamente, integrada aqui no aparelho. A gente tem um espaço interno justamente para poder encaixar a caneta. A caneta ela tem diversas funções bem interessantes e que realmente aumentam a produtividade do usuário. As coisas ficam muito mais fáceis com a caneta, caso você tenha que grifar alguma coisa, caso você tenha que destacar alguma coisa em alguma imagem, caso você tenha, sei lá, que selecionar alguma coisa em algum texto, enfim. A caneta ela tem diversas funções interessantes, dentre elas também algumas funções que você não usa com tanta frequência, mas que é bom ter, como por exemplo, você poder disparar a câmera do aparelho com a caneta. Você simplesmente pode pegar o seu celular, colocar ele em algum lugar e com a caneta você consegue disparar o obturador, né? E aí você consegue tirar uma foto, obviamente, com todo mundo e sem excluir ninguém, né? Então essa é uma função que, embora você não use tanto, é bom saber que tem no aparelho. A caneta também tem, pessoal, obviamente o Bluetooth integrado, justamente para poder permitir esse tipo de função. Ela tem giroscópio, acelerômetro e a latência dela é de 9 milissegundos, então é uma latência aí baixa. Agora, pessoal, falando um pouco da tela do aparelho, né, do display aqui, da parte frontal dele. A gente tem aqui nesse aparelho uma tela AMOLED de 6,7 polegadas com HDR+. A resolução máxima dela é de 3088 por 1440 pixels e ela tem uma taxa de atualização de até 120 Hz, né? O que é excelente. A tela ela fica muito mais dinâmica, fica muito mais suave e a densidade de pixels aqui é de 496 ppi, né? Então é uma tela que não tem muito o que falar dela, uma tela realmente excelente. Ela parece uma página de revista, ela é uma tela que realmente impressiona, ela é um tanto curva nas laterais aqui, porém é mais um detalhe estético, né, para impressionar a pessoa a comprar talvez, né, ou impressionar quem comprou, porém não tem muita usabilidade, tá? Não faz muita diferença no uso do cotidiano essa tela curva aqui. Mas a qualidade da tela é sim impressionante, a tela é excelente, é o melhor que se pode ter no aparelho. E a Samsung sempre foi realmente muito notada justamente pelas telas, né? As telas de altíssima resolução, altíssima qualidade. Um ponto que eu acho interessante passar para vocês é o seguinte: como eu não ando jogando tanto e eu nunca joguei tanto nesse aparelho, eu não me utilizo de 120 Hz nesse celular. Eu prefiro deixar em 60 Hz, que é uma taxa de atualização menor, obviamente, justamente para poder economizar bateria. E o que eu faço também é deixar a resolução média, justamente porque numa tela de 6,7 polegadas, pessoal, a gente não tem necessidade de uma resolução tão alta, não faz muita diferença. Então eu deixo sempre na resolução média ali, que é o suficiente e que vai me atender em qualidade de uma forma ou de outra. Então eu acabo ponderando essas configurações justamente para poder poupar bateria e poder chegar no final do dia com o celular, né, com alguma carga ali sobrando ainda. Bom, com relação à configuração do aparelho, pessoal, aqui a gente tem um processador da própria Samsung, é o Exynos 990, é um processador octa-core. Ele é sim inferior ao Snapdragon 865, vendido no mercado norte-americano no mesmo aparelho. Porém, ambos os processadores têm 7 nanômetros, né? Porém, é aquele negócio, o processador que está aqui, o Exynos, ele é sim um percentual inferior ao Snapdragon. Se você perguntar para mim, e aí, a diferença é muito grande? Eu não sei dizer para você se a diferença é muito grande. Porém, o que eu posso dizer é que são raríssimas as vezes que esse aparelho travou. A não ser quando é algum problema do software mesmo, algum aplicativo que tem algum bug, algo assim, aí obviamente vai travar, assim como qualquer outro smartphone. Porém, em questão de performance, é muito difícil falar alguma coisa desse aparelho. Ele tem 12 GB de RAM, tem armazenamento interno aqui de 256 GB e eu rodo tudo aqui, absolutamente tudo. O aparelho ele permite isso, ele é super rápido, ele é super responsivo.
dá para perceber no manuseio, né? 12 GB de RAM em um computador já é uma memória considerável, né? Já é uma boa memória. Imagina em um aparelho celular. Então aqui eu tenho realmente uma performance fantástica. Eu não tenho o que falar desse aparelho e eu nunca senti lentidão com ele. É isso que dá para passar para vocês aqui. Aqui a gente tem, pessoal, uma GPU Mali. Ela roda perfeitamente os jogos. Dá para colocar tudo no máximo, tudo no talo e realmente performa muito bem nesse aparelho. Ele tem 256 GB de armazenamento interno, que é justamente aquele armazenamento que dá para a gente usar para gravar vídeos em alta resolução, para instalar aplicativos e tudo mais. Porém, caso não seja suficiente, você também tem a bandeja que tem um espaço ali para você colocar um micro SD card. Enfim, aí você coloca a memória que for suficiente para você. Então é expansível o armazenamento desse aparelho. E no momento a gente está rodando aqui o Android 11 com a One UI 3.1. Realmente o sistema roda muito fluido. Eu acabo instalando algumas coisinhas a mais, como por exemplo um launcher diferente, alguns widgets e tudo mais. Roda perfeitamente. Eu não tenho o que falar a respeito do sistema rodando nesse aparelho. Realmente as configurações elas são bem altas, porém o sistema também é um sistema que está redondo, pelo menos para mim. Então o conjunto funciona muito bem, sem lentidão, sem travada, sem nada, a não ser quando você pega algum aplicativo aí realmente bugado, porém aí não tem jeito, vai travar em qualquer aparelho. Bom pessoal, com relação às câmeras, o conjunto de câmeras desse aparelho realmente é um destaque, né? Tanto na questão física, quanto nas especificações e na qualidade do jogo, né? Portanto, nós temos 3 câmeras nesse aparelho aqui, pessoal. Uma de 108 megapixels com abertura 1.8. Nós temos uma telefoto de 12 megapixels com abertura 3.0 e nós temos uma ultra wide também de 12 megapixels com abertura 2.2. Realmente impressiona, principalmente a de 108 megapixels pela qualidade, pessoal. A gente sabe que luz é sempre bom em foto, porém aqui realmente o negócio brilha com uma boa luz. É impressionante, as fotos são extremamente vívidas, com um bom nível de contraste e saturação, extremamente detalhadas. Aqui a gente também tem, nesse aparelho, uma capacidade de zoom realmente muito grande, são 50 vezes de zoom digital e até 5 vezes de zoom óptico. O zoom digital nessa quantidade impressiona porque a gente consegue fazer algumas coisas bem legais, né? Principalmente quem gosta de tirar fotos da lua, você realmente tem uma capacidade muito boa ali que permite fazer isso. Porém, na maioria das vezes a gente obviamente não vai usar toda essa capacidade. Porém, quando o aparelho chega nesse nível, pessoal, significa que a qualidade das coisas estão aumentando. Então a gente consegue dar um zoom intermediário ali, alguma coisa assim, e consegue ter muita qualidade na foto. Então, na verdade, não é a quantidade que importa, mas a quantidade de zoom que a gente tem aqui, ela diz pra gente o seguinte: você pode usar uma certa quantidade ali que a gente vai ter qualidade, né? Mas caso você queira ainda usar tanto zoom assim, você pode ir nesse aparelho, obviamente, porque aqui a gente tem 50 vezes e dá para ir bem longe com isso. Um outro ponto interessante desse aparelho aqui, pessoal, é justamente a resolução de vídeo que ele grava. Aqui a gente tem resolução máxima de 8K a 24 frames por segundo. Você pode estar se perguntando, mas por que 8K? Não tem nem onde reproduzir essa resolução, né? Mas a ideia é justamente você gravar hoje para reproduzir daqui a algum tempo nessa resolução. É interessante com que você grave com muita qualidade para que um dia você realmente possa usufruir de toda essa resolução na sua televisão futura, né, em 8K. Então aqui você já tem a capacidade de gravar em uma altíssima resolução, o que é ótimo, né? Porém, caso você não tenha interesse nisso, você tem 4K, por exemplo, a 60 fps, né? E daí para baixo, você tem 1080, por exemplo, até 240 frames, né, o que permite algumas coisas também. Então, realmente a resolução aqui é impressionante para um aparelho celular. Imagina gravar 8K com o seu smartphone, aqui dá para fazer isso. Aqui a gente também tem HDR10 Plus e tudo mais, né? Algumas coisas aí que aprimoram a qualidade do vídeo. Aqui na câmera frontal, pessoal, a gente tem uma câmera de 10 megapixels com abertura de 2.2. Realmente uma câmera frontal excelente, a gente tem muitos detalhes nela, uma ótima qualidade de imagem. Porém, um ponto que eu acho importante apontar para vocês é que à noite eu sinto uma porosidade nas fotos, que é justamente o celular ali compensando a falta de luz, né? Dá para sentir uma falta de detalhe às vezes, principalmente quando a gente dá um certo zoom,
porém é algo comum a smartphones, né? Não tem jeito, foto à noite é algo complicado pela falta de luz. Então na hora de tentar compensar a gente percebe ali que fica um pouco porosa a foto, não tem jeito. Porém, tendo luz, é impressionante, a câmera desse celular realmente é muito boa. A quantidade de detalhes ali, nossa, principalmente com relação a essa câmera de 108 megapixels, realmente se você tiver luz, você consegue resultados excepcionais com essa câmera aqui. Com relação à bateria, pessoal, eu vou contar minha experiência para vocês. Aqui a gente tem uma bateria de 4.500 mAh, a gente tem carregamento rápido de até 25 watts e um carregamento wireless de até 15 watts, né? Fast Charging Wireless de até 15 watts. E o interessante é que ele também tem um carregamento reverso, né? De até 4,5 watts na parte de trás aqui do aparelho. Então, caso você necessite em algum momento, você pode colocar um outro aparelho ou um outro equipamento aqui atrás para poder carregar sem fio a 4,5 watts. Com relação à bateria desse aparelho aqui, pessoal, o que eu posso dizer para vocês é que eu consigo ir das 8 da manhã até meia-noite mais ou menos, com um uso moderado, um uso médio ali, sem jogar, porém com o Bluetooth ligado algumas horas, tá? Sem Wi-Fi, apenas no 4G, eu consigo chegar no final do dia, por volta da meia-noite, com uns 10, 15% de bateria ainda restantes. Então, o que eu posso dizer para vocês é que é uma bateria que atende bem o dia todo. Eu não carrego ele durante o dia, eu carrego apenas durante a noite. Então, me supre naquelas condições, né? Tela 60 Hz na resolução média, que é suficiente. E com esse uso aí no 4G, com algumas horinhas ali de Bluetooth e um uso médio do cotidiano. Um uso médio que eu digo é WhatsApp, YouTube, ali algumas horinhas, talvez 2 horinhas de YouTube. Enfim, consigo ir bem com ele até meia-noite com 10, 15% restantes ainda. Bom, pessoal, então com relação ao Galaxy Note 20 Ultra é basicamente isso. Agora eu vou dar alguns pitacos como usuário desse aparelho há alguns meses já. Desde setembro do ano passado eu estou usando esse aparelho. Como eu falei para vocês, eu acho a pegada muito boa devido à largura do aparelho, que é uma largura pequena, perto do iPhone novo, por exemplo, no caso do Plus. Eu acho muito boa a pegada devido a isso, né? E ele acaba compensando na altura do aparelho. Com relação à tela curvada, não gosto tanto, prefiro uma tela reta porque ela não tem função nenhuma no dia a dia, é apenas uma questão estética mesmo. No dia a dia você não vai ficar usando essa tela curva de alguma forma, né? Essa parte, essa função do Edge aqui, não vai usar isso. É uma tela excelente, não tenho muito o que falar sobre isso, uma tela realmente de alto nível. Com relação à bateria, como eu disse para vocês, dura o dia todo, não tem problemas com bateria e carrego a noite toda. As câmeras brilham quando tem muita luz, elas realmente são espetaculares, gosto muito. A qualidade da gravação de vídeo também é excelente. Eu uso bastante a S Pen. A S Pen ela ajuda muito naquelas pequenas coisinhas do dia a dia que a gente precisa fazer, tipo enviar e-mail, enviar alguma anotação, alguma coisa assim. Ela realmente ajuda muito e algumas funções são remotamente usadas aí, como no caso tirar fotos com a caneta. Às vezes ajuda caso você vá se reunir com amigos aí e tudo mais, você pode acabar utilizando esse recurso, mas não é algo muito usual. E com relação à tela aqui ainda, como eu disse para vocês, ele compensa na altura, né? Então, dependendo da forma como você configura o launcher do seu aparelho, se você instalar um outro launcher, enfim, dependendo da forma como você configura aqui o layout, né, a disposição das coisas, dos widgets e tudo mais, você acaba tendo realmente um celular bem comprido, tá? Ele fica realmente extremamente comprido aqui, porque ele realmente é um aparelho muito alto. Então ele é bem achatado, né? O que é algo bom, já que a pegada aqui fica boa e você continua tendo um aproveitamento muito bom, porque o aparelho realmente ele é mais alto do que a grande maioria, né? Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu acho uma excelente compra, principalmente no valor que esse aparelho custa hoje, atualmente. Ele deve estar por volta de quase metade do preço pelo qual ele foi lançado, né? Então ele começa a se tornar um aparelho realmente excelente pelo valor que ele está disponível no mercado hoje. Eu acho que é uma boa compra, principalmente perante o novo aparelho que a Samsung lançou, que é o S21. O S21 agora, claro, tem suporte S Pen e tudo mais, porém aqui você tem um valor bem interessante, já que o outro aparelho custa
quase o dobro, né? Então, se você precisa de boa câmera, uma boa bateria, você quer um aparelho topo de linha, bonito, com uma boa construção, eu acho que esse aparelho aqui realmente ele supre tudo isso por um valor bem interessante. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Tchau!